Deixa eu compartilhar com vocês aqui o meu quadro de última geração. Na aula passada, quem não esteve presente, na aula passada nós foi sobre o alfabeto. Quem não assistiu à aula passada, seria muito importante se vocês assistissem. Está lá no YouTube, está lá na bio também. Porque às vezes, principalmente quem está começando agora do zero, se não vir a primeira aula, vai ficar um pouquinho perdido, né? Então, durante a semana, dê uma olhadinha na primeira aula. Hoje nós vamos, a aula de hoje é sobre números, numbers. Aí, à medida que eu for anotando aqui, vocês também anotem. Conforme eu falei, nada de take screenshot, nada de tirar print da tela e tirar print da tela, é take a screenshot. Então, de jeito nenhum, vamos copiar tudinho, porque é escrevendo, lendo e repetindo em voz alta que nós vamos decorar mais rápido. Numbers, vamos começar do zero, né, que é zero. Aí vocês copiam e quando eu estiver... E repitam junto comigo também. Zero, ou então, ou. Outra maneira de falar zero em inglês é ou. One. Muito importante, conforme eu disse na primeira aula, a maioria das palavras terminadas com a letra E não é pronunciada. E a ponta da língua deve tocar atrás dos dentes superiores, lá em cima, né? Quando for pronunciar a letra N aqui. One. Conforme eu disse, algumas pessoas encostam a ponta da língua atrás dos dentes superiores, outras pessoas preferem encostar a língua no céu da boca, isso vai de cada um. Não é simplesmente one. Se vocês prestarem atenção, quando vocês dizem one, a língua não vai lá no céu da boca. Então ela precisa ir lá no céu da boca, né? One. Number two. Muito importante. O número dois em inglês não é chew, não é esse sonzinho de chew. É, essa palavra chew é isso aqui, significa mastigar, né? Então não é um mastiga, etc. É um, dois, né? Então, one, two, é bem sutilzinho. Two, two, zero, ou então ou, one, two, one, two. Number three. Esse sonzinho aqui é uma maravilha, o som do TH. Não existe o som do TH na língua portuguesa. São duas pronúncias para esse som, mas hoje nós veremos apenas uma. E como é que nós vamos fazer esse som do three? Deixa eu tirar meu quadro aqui que eu preciso mostrar isso para vocês. Quando vocês forem pronunciar o som do TH em inglês, vocês coloquem a pontinha da língua entre os dentes de vocês. Não mordam a língua, não é para morder a língua, sejam bem sutis. Coloquem a pontinha da língua, a língua encostando um pouquinho lá no dente superior. Enchem os pulmões de ar, vamos fazer esse exercício aqui. Enchem os pulmões de ar, a língua levemente, só a pontinha da língua entre os dentes e como se vocês estivessem soprando uma vela de aniversário. Vai ser assim. Só isso, por enquanto. Eu esqueci de falar com vocês para trazerem babador para a aula ou então guardanapo. Eu trouxe o meu, porque muita gente vai ficar babando aí na hora de falar esse som do TH. É assim mesmo, não preocupa não. Então vamos lá de novo. A ponta da língua entre os dentes, soprando como se estivesse soprando uma vela de aniversário. Three. Aí agora nós vamos voltar lá para o número 3. Deixa eu voltar para o meu quadro, que eu apaguei tudo, mas eu escrevo tudo de novo, não tem problema.
Como é que é o zero mesmo? Foi de propósito, viu? Como é que é o zero mesmo? Zero. Ou então outra maneira de falar zero ou one, two, three. One, two, three. Aí, conforme eu falei, não é one, two, three. Não é um mastiga a árvore, né? É um, dois, três. One, two, three. A gente vai praticar. Não é, por exemplo, hoje nós vimos esse som aqui e vocês já vão ficar catedráticos nesse som. Não é assim, não. É com muita prática, muita repetição. Hoje nós vimos ele da primeira vez. Na próxima aula veremos novamente. Four, zero ou one, two, three, four, five. Importantíssimo, conforme eu falei aqui no one, a letra E, ao final das palavras, a maioria das palavras terminadas com letra E, a gente não pronuncia a letra E. Five, vai terminar no som de V, né? Five. Six. Tem gente que fala six. Se você falar six, todo mundo vai te entender, não tem problema nenhum. Mas nós estamos estudando inglês norte-americano, e no inglês norte-americano o pessoal diz six. Olha só o comportamento da língua nossa quando a gente fala six. A língua dá um recuo, né? Vai lá para trás. Quando a gente fala six, aí ela fica bem quietinha lá embaixo na boca da gente, né? Então, não é som de I, né? Não é six, é six, como se fosse assim, six. E olha que eu coloquei acento circunflexo aqui. Eu coloquei E, não coloquei E. Cuidado, cuidado. Então, é six. Zero, one, two, three, four, five, six, seven. A letra N em inglês é pronunciada como N mesmo, né? Seven, eight. Simplesmente isso, né? A gente vai saltar o GH aqui e só vai falar eight. Algumas pessoas dizem eight. Vocês estão ouvindo uma pequena explosãozinha de ar quando eu estou falando eight. A maioria de norte-americano fala só eight. Encosta a língua, pressiona a língua lá no céu da boca, eight. Praticamente não sai esse t. Se vocês quiserem falar com som de t, eight, não tem problema absolutamente nenhum. Só não pode falar eight, né? Porque eight, vocês viram lá na primeira aula que eight é a letra H. Então, oito é eight. Deixa eu subir o meu quadro magnífico aqui. Number nine. Nine. Novamente. Não digam nine. Não é nine. Nine vocês verão lá na frente que é 90. Então, aqui é só simplesmente na pronúncia nine. Nine. Number 10. 10. O N aqui, né? 10. Vamos praticar até o 10. Aí eu leio e vocês repetem. Zero. Zero. Ou então, outra maneira de falar zero é ou. É mais comum falar ou do que zero. E quando forem pronunciar o zero, parece que tem um U aqui antes do R, né? Zero. One. One. Repitam em voz alta, conforme eu falei, é importantíssimo repetir em voz alta para destravar a musculatura do rosto de vocês. Two, one, zero, ou one, two, three. A língua entre os dentes como se estivesse soprando uma vela de aniversário. Se tiver dificuldade em falar esse número 3 aqui, three, digam maçãzinha, com a língua entre os dentes. É isso mesmo, maçãzinha. Ou então,
Mousse de pêssego. Olha que gracinha. Já imaginou o pessoal aí que está começando no relacionamento, né? Um chama o outro, ô, minha maçãzinha. E o rapaz, ô, meu mousse de pêssego. Tô brincando, mas com isso não. É muito meloso. Number four. Number five. Number six. Number seven. Number eight. Number nine. E number 10. Tudo bem até agora? Ok. Acabaram-se os dedos das mãos, vamos para os dedos dos pés. 11. Algumas pessoas dizem 11, outras pessoas dizem 11. Tanto faz, tanto faz. Depois do number 11 tem number 12, 12, 11, 12. Esse número aqui é engraçado, às vezes algumas pessoas confundem, né? Mistura o 12 com 11, fica 12. Acha que o 12 é 20, que é o número 20, né? Mas 12 é simplesmente 12. 11, 12. Number 13. Olha a língua entre os dentes de novo. 13, 14. Muito importante para vocês fazerem. Vocês já estão vendo o número ali, né? Ao invés de pensar 11, 12, 13, 14, já imagina já o número, que a gente já está repetindo aqui agora, falando em inglês, comecem a imaginar o número em inglês já, para forçar o cérebro seus a pensar já na segunda língua. 14. Vocês viram que aquilo ali é number 14, então é number 14 e pronto. 15. 16. 17. 18. 19. Quem está começando agora, é normal vocês tentarem escrever o número, aí geralmente a pessoa lê como está aqui, né? Vai falar 18, uma coisa assim, né? Mas só na hora que estiver copiando, na hora que estiver falando, é só 18. 18. Eu sei porque eu já fui aluno e 20. O número 20 pode ser pronunciado 20, não tem problema nenhum, mas como eu falei com vocês, nós estamos focando aqui no inglês norte-americano. É mais comum falar 20 do que 20. E é muito mais fácil, né? 20. Um detalhezinho aqui importante. Do number 13 até o number 19, tudo é terminado com teen. Por isso que vem a palavra teens, aborrecentes, ou digo, adolescentes, teens. Não são os teenagers, que são dos 13 aos 19. Se bem que tem adolescente aí de 30, 40, 50, incluindo esse aqui que vos fala. Estou brincando, eu sou
Um homem muito sério, seríssimo. Vamos praticar até o 20, até o 20. Zero, zero. Ou, repitam em voz alta, por gentileza. Música para os meus ouvidos, com a voz melodiosa de vocês. One, one, two. Lembrem-se que não é two, é somente two. Tenham sutileza. Number three. A língua entre os dentes, soprando como se estivesse soprando uma vela de aniversário ou falando maçãzinha mousse de pêssego. Number three. Number four. Number five. Number six. Number seven. Number eight. Number nine. Number 10. Number 11. Number 12. Number 13. Number 14. Number 15. Number 16. 17. 18. 19. 20. Olha só. Quando o número aqui dos 13 aos 19 estiver isolado na frase, ele vai ter essa pronúncia de 16. Agora, se, por exemplo, eu falar com vocês assim, I have, vou colocar uma frase aqui, não precisa preocupar com isso aqui, não, é só um exemplo. I have 17 books. Eu tenho 17 livros. I have 17 books. Vocês viram que a pronúncia a sílaba tônica, a sílaba forte do 17 mudou de lugar, né? I have 17 books. Aí a pessoa fala assim, não entendeu. Quantos livros você tem? Aí você fala isoladamente, aí vai ser 17. No meio da frase vai ser 17. I have 17 books. Isoladamente vai ser 17. Isso é muito comum, porque às vezes a gente confunde números, né? Até mesmo em português a gente confunde, então isso é normalíssimo. Que bagunça que eu fiz aqui agora. É. Na dúvida, se fica na dúvida, simplesmente digam, ah, I'm sorry, com essa entonação, né? I'm sorry. Aí a pessoa vai entender que vocês estão pedindo para repetir. I'm sorry. Aí, se a pessoa não soubesse que vocês falaram 17 ou 70, daqui a pouco nós vamos ver, ela vai falar 17, ou então 17. Não tem problema nenhum falar número por número. 17. E também a gente vai errar muito. Às vezes a gente vai achar que o preço é 15, aí o preço é 50. Na dúvida, diga I'm sorry. 15 or 50. Melhor do que pagar US$ 35 a mais, não é mesmo? A última vez aqui desses números, aí depois a gente vai para o 21, 22, 23. Vamos lá. Zero, oh, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, 11, 12, 13, 14, 15, não é 15, né? Vocês estão vendo aqui, é 15, 16, 17, 18, 19,
e 20. Aí eu vou colocar, eu vou apagar o quadro aqui, porque eu tenho certeza que vocês já anotaram todos. Eu vou passar para o 21. Hoje, se der tempo, nós vamos até o 100. Lógico que nós não vamos escrever tudo igual. Quer ver? 20, né? Nós paramos ali no 20 e agora aí volta, ao invés de falar volta para o 1 de novo, né? 21. So, 21, 22, 23. Ei, Getúlio, acorda, homem. Você colocou um H que não existe? 23. E assim por diante, até o 29, né? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, vai ser 30. Pode ser 30, igual eu falei que pode ser 20, mas o mais comum em inglês norte-americano é só tirar esse T aqui do meio, fica 30. 31, 32, 33. Quem tiver 33 anos aí é uma maravilha para falar, né? 33. Saiu cuspindo meio mundo. 33. Depois a gente acostuma. A gente nem vai precisar mais. Agora vocês estão pensando assim, eu tenho que colocar a minha língua entre os dentes, tenho que soprar, tenho que falar maçãzinha, tenho que falar mousse de pêssego. Daqui a pouco isso vai ficar tão natural que vocês nem vão sentir colocando a língua entre os dentes. Aí depois do 33 vai 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Pode ser 40 ou então 40. Um detalhezinho aqui. No 4, no número 4, vocês viram que tem um U aqui, né? O o 4. Voltando ao alfabeto da primeira aula, quem não assistiu a primeira aula, bem feito, vai ficar voando aí. F-O-U-R. Esse aqui é como se escreve o número 4, né? F-O-U-R. O 40, nós vamos tirar esse U daqui, vai ficar F-O-R-T. Quem é de Minas Gerais, como é que se fala a letra Y? Y. Y, so. 40. 41, com a língua lá em cima, no céu da boca, ou atrás dos dentes superiores, sem falar a letra E. 41, 42, 43, e por aí vai, né? 44, 45, 46, 47, 48, quase que eu perco o fio da meada. 49, meio século, 50, 50. 50, 50. Para que que eu fui falar 50? Eu já tinha falado que não é para a gente pensar nos números em português mais. Vai esse professor e fala 50, 50, 51, 52, 53, e por aí vai. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60.
60, mesma coisa. 61. E eu estou fazendo isso aqui também porque dá tempo de vocês anotarem. 61. Quem não estava presente na primeira aula, que eu disse que é muito importante a gente anotar as coisas, porque o cérebro da gente está processando, né? A nossa inteligência motora, kinestética, eu acho que é assim que é o nome, esqueci. É, o cérebro da gente está uma parte do cérebro manda mensagem para outra parte do cérebro que agora eu tenho que escrever, eu fico focado, prestando atenção no que eu estou escrevendo e assim a gente vai adquirindo a segunda língua. A aquisição de segunda língua é uma coisa fantástica. Por quê? Porque a gente geralmente pensa através de palavras, né? Tomara, né? Quem pensa aí, né? A gente pensa através de palavras. Se a gente aprende uma segunda língua, nós estamos pensando de uma maneira nova, encontrando maneiras novas de resolver algum pepinozinho que porventura a gente tem, né? É fantástico. Vocês vão adorar o estudo de línguas. 62. Eu mudei a minha vida totalmente por causa da língua inglesa. Com o tempo eu vou contando para vocês a minha vida. 63. Depois do 63. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. É o que, Getúlio? 70. Pode ser 70? Claro que pode. Só que é mais comum falar 70. 71, 72. E eu não posso deixar de colocar o 73, porque o número 3 a gente precisa repetir bastante para poder ficar craque nesse som desse TH, né? 73. E agora nós vamos voltar lá no 21 para a gente praticar. Vamos lá, então. 21, 22, 23. Lógico que eu saltei, né? Nós fomos lá para o 30, 30, 31, 32, 33. Saltou, meio mundo. 40, 41, 42, 43. Passamos lá para o 50, 51, 52, 53. Saltamos lá para o 60, 61, 62, 63, 70, 71, 72, 73. Vou dar um tempinho para vocês processarem. Aquela respiradinha básica de 5 segundos, né, conforme eu disse na primeira aula, para voltar para o único momento que importa, que é aqui e agora, no presente momento, na nossa aula de inglês. Quanto mais a gente está presente no momento, esquece de namorado, namorada, a menos que ele esteja do seu lado fazendo aula com você, marido, mulher, noivo, noiva, concentre-se única e exclusivamente na nossa aula de inglês. Assim a gente vai absorver muito mais. Depois do 73, eu vou apagar meu quadro aqui, que a gente vai lá para o 80. 80, 81,
82, 83. Getúlio, é necessário ter esse hyphen, aqui esse hífen. Para quem é perfeccionista, sim. Para quem não é, não precisa. Gramaticalmente, precisa do tal do hífen ali, né? Do hyphen em inglês. Depois do 83, nós vamos saltar lá para o 90. Conforme eu falei, 90. Pode falar 90? Pode, sem problema absolutamente nenhum. Agora, o que não pode fazer é falar que o 9, nós brasileiros temos a mania de colocar o som de vogal onde não existe, né? Aí não é nine, é que é nine, nine. Nós brasileiros somos muito conhecidos por colocar uma vogal onde não existe e tirar um som onde ele deve estar. Por exemplo, hot dog não é hot dog. Se a gente falar hot dog, vai ser muito engraçadinho. Por quê? Porque IE, em inglês, essa pronúncia assim de hot, por exemplo, hottie, é diminutivo em inglês. Então, se vocês disserem hot dog, a pessoa que está vendendo para vocês lá no exterior vai falar assim, ah, mas que coisinha mais bonitinha, ele quer um hotinho doguinho, um cachorrinho quentinho. Aí vai te dar dois de agrado. Ah, toma dois. Aí lá vai o brasileiro querendo usar isso para poder ganhar dois hot dogs e passar e pagar o preço de um, né? Então, é hot dog. E quando eu disse que a gente tira o som de onde não deve tirar, igual happy, igual feliz aniversário. Olha o som do TH aqui de novo. Happy birthday. Não é happy birthday. Birthday seria o dia do pássaro, né? Porque bird, com Dzinho ali, é pássaro, né? Happy birthday. Mas eu já estou saindo fora do que eu havia planejado, que é apenas os números. 90, 91. Vocês vão ouvir as pessoas dizerem 90. Parece que tem um sonzinho de R, né? 90 ou então 90. Simplesmente, né? 90, 91, 92. Se quiser falar 90, sem problema. 92, 93 e por aí vai. Até chegar no 100, a pronúncia é 100, 100, ou então a 100, 100, ou então a 100. Esse azinho aqui nós veremos nas próximas aulas, significa um ou uma. Nesse caso aqui, ele serve como numeral ou ele é um artigo. O que é isso de artigo? É você falar assim, um ou uma qualquer. Em português é esse a. Igual se eu falar assim, a house. É uma casa qualquer. A teacher. Antes de profissões, né? Um professor. Não quer, nesse contexto aqui, não quer dizer um professor qualquer, né? Nós veremos mais para frente. Não precisa preocupar com isso aqui agora, não. Só tenhamos em mente que o a, nesse caso aqui, é a mesma coisa de one. 100, 100. E depois do 100, ou então 100, eu vou colocar aqui and, porque eu vou colocar entre parênteses, porque é opcional. Pode ser 101 ou então 101. Só que a pronúncia desse and aqui, que significa e em inglês, não precisa ser enfatizada, né? É apenas um sonzinho de N, de N.
Igual uma banda, eu tenho a mania de dar exemplos só de bandas da minha época, né? Mas eu espero que alguém conheça Guns N' Roses. Esse Nzinho aqui do meio é de N, só que não é pronunciado, né? Guns N' Roses. Guns N' Roses. E da mesma forma que nós pronunciamos esse Nzinho aqui de Guns N' Roses, a gente pronuncia esse N aqui. 101. 102. A minha rede caiu aqui, infelizmente, às vezes isso acontece, mas parece que estamos todos de volta novamente. Deixa eu voltar lá para o meu quadro de última geração. Nós paramos no. Só um minutinho, por favor. Nós paramos. Depois que a minha internet aqui caiu, nós paramos no número 100. Vou colocar novamente entre parênteses and two. 102. E assim por diante. Vai ser 102, 103, 104, até lá no 110. Se 100 é 100, como é que a gente vai falar 200 em inglês? Muito simples. É só 200. 200. E continua a mesma coisa do 100. 201, 202, 203. Como é que é 300? 300. 300. 304, por exemplo. E assim por diante, até o 900, né? Como seria 900? Seria, como é que é o 9 primeiro? Nine, né? 900. 900. Até chegar no 1000. E 1000 em inglês nós dizemos one. Olha o som do TH novamente. 1000. A língua entre os dentes soprando 1000. E em inglês, os milhares são divididos por vírgula mesmo. Vírgula em inglês é comma. Comma. 1000 divide-se por comma, por vírgula. 1000. Bom, agora que nós já praticamos um pouquinho esses números, é lógico que nós voltaremos em todos eles durante o nosso curso. Conforme eu falei, não é do dia para a noite que a gente vai conseguir gravar todos esses números, né? Tem a parte escrita, por isso que é de extrema importância, durante pelo menos 3 vezes na semana, além da nossa aula, vocês repetirem tudinho em voz alta. Conforme eu falei com o pessoal, eu estou deixando essas aulas gravadas lá no YouTube. Não é para eu ficar famoso, eu já sou famoso aqui na minha casa, única, exclusivamente. Isso é só para vocês irem lá e assistir a aula. Como nós já praticamos um pouquinho, eu vou falar alguns números aqui. Antes disso, eu vou ensinar para vocês como é que a gente diz números de telefone. Telephone numbers. Telephone numbers é a coisa mais fácil de se dizer. Por quê? Porque é número por número.
Olha que maravilha! O Código do Brasil, o Código Internacional do Brasil, né? Five, five. Eu vou falar e vocês anotem aí para ver o que que vai sair. Five, five. É o Código do Brasil. Five, five. One, one. Vou repetir mais uma vez. One, one. O próximo número. Depois eu coloco o número todinho aqui. Depois do one, one, vai ser nine, nine novamente, eight, six, three, two, one, oh, four. Mais uma vez. Five, five, one, one, nine, nine, eight, six, three, two, one, oh, four. Vamos ver se vocês acertaram aí. O número é esse aqui. Five, five, one, one, nine, nine, eight, six, three, two, one, oh, four. Se for o número de telefone de alguém aí, me desculpe, não foi essa a intenção. Foi aleatório. Foram as vozes da minha cabeça que falaram para escrever esse número aí. Mais um número de telefone novamente. 55 32 99 40 73526. Mais uma vez, um pouco devagar agora. 55 32 99 407526. E o número é esse aqui. 55. Eita, gente, não tem zero aqui não. 55 32 99 407, ou então 407 3526. Aí vocês treinem o número de telefone seus. É bom para memorizar os números, né? O número de telefone do seu namorado, da sua namorada, do seu marido, da sua esposa, da sua ex. Tô brincando. Isso não. Vou apagar aqui telephone numbers. Daqui a pouco eu estou arrumando confusão. Não quero confusão para a minha vida. Ups. Hotel rooms, que são quartos de hotéis. Hotel rooms. Quando for hotel rooms, por exemplo, quando eu fui para Londres, olha, só para eu falar que eu fui para Londres. Eu fiquei no room 306. 306. Tem um zero aqui no meio, né? Então, o zero aqui a gente fala O. 306. Só para a informação de vocês, né? Geralmente, o primeiro número aqui é o número do andar e os dois últimos são o número do quarto. Oh, gente, eu não sabia disso. Sério? Eu descobri ontem que Chapolin Colorado é o Chaves. Vocês não sabiam que Chapolin Colorado é Chaves? E vice-versa? Essa piadinha é velha, né? Bom. Room. Vixe, agora lascou. Como é que a gente vai falar 1223? É fácil também, não se preocupe. Números de quarto vocês vão dividir em dois. Duas casas aqui.
Vai ser, como é que é o 12 mesmo? 12, 23. Room 12, 23. 12º andar e o quarto, 23. Mais um. Room, quanto que vai ser esse quarto aí? Room 10, 22. Room 10, 22. Muito simples. Mas e agora, se tiver só três números? Simples também. Também vai dividir em dois. Vai ser assim, 8 e 14, né? Geralmente esses dois últimos números que vêm juntinhos. Então vai ser 8, 14. Por quê? Porque conforme eu disse, o primeiro é o número do andar e o número do quarto, do apartamento. 8, 14. Isso serve para número de quartos de hotéis, número de casas. Quando tiver um zero no meio, aí simplesmente vai falar número por número, 3 ou 6. Conforme eu falei, durante a semana vocês treinem bastante, assistam a aula, imaginem os números na cabeça suas já em inglês, peguem o número da casa suas, do apartamento, número de telefone, etc. Pratiquem bastante. Ah, o pessoal que está assistindo essa aula hoje ao vivo. Na semana que vem, infelizmente, eu não poderei estar presente. Então, na semana que vem, no dia, acho que na segunda-feira que vem, nós não teremos aula ao vivo. Mas na próxima segunda-feira, dia 30 ou é 31, eu não me lembro agora, nós teremos aula normal. Então, que vocês tenham uma ótima semana, extremamente produtiva, extremamente abençoada, e até daqui 2 semanas. Até mais.